Muito bem, gente. Olá, boa noite. Hoje, nesse domingo, nosso texto e contexto aqui hoje rapidinho, resumido. Na verdade, hoje o meu tempo não está assim tão disponível para a gente executar essa live, né? Apresentar essa live. Mas eu quero dar aqui só uma breve introdução. Na verdade, continuação de ontem, né, da live de ontem, do sábado sincero. Quem já assistiu essa live, está aqui gravado, quem assistiu viu que ontem eu trouxe uma explanação lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Boa noite, passando rápido aqui hoje por causa do tempo, né? Mas vamos lá, vamos deixar aqui a continuidade de ontem, do sábado sincero, que foi a explanação ali no livro de Atos dos Apóstolos, né? Onde foi explanada aquela parte lá da comunhão dos que criam, que todos estavam juntos, né? Todos os que criam estavam juntos. E eu estava vendo aqui, eu passei hoje o dia meditando em Atos dos Apóstolos e eu observando assim o agir de Deus na vida daquelas pessoas. Eu estava já querendo pular para o capítulo 4, quando de repente hoje o Espírito Santo me levou lá no mesmo nos primórdios, né, do capítulo 1 mesmo, bem na introdução do capítulo 1. E segundo lá o texto do livro, a gente percebe que quem escreveu esse livro, Atos, segundo o que está lá o relato, foi Lucas, o médico. Lucas, o médico, né, que também é evangelista, né, do Evangelho de Lucas. E Lucas, segundo a história, ele era grego, até pelo nome, né, pela etimologia do nome dele, na verdade, a origem do nome dele é grego. E dizem que ele conheceu o apóstolo Paulo, nas viagens missionárias de Paulo conheceu, e começou a colher informações de Paulo, de outros discípulos, ouvindo a história, e ele foi escrevendo. E eu queria deixar aqui, se o tempo me permite, e a gente vai continuando. Amanhã, segunda-feira, querendo Deus, a gente dá continuidade a esse estudo de Atos, né? É no capítulo 1. O capítulo 1 é muito interessante como é que ele apresenta a introdução do capítulo 1. Se você puder ver, o capítulo 1, deixa eu dar uma olhada aqui. Atos capítulo 1, vamos lá. Vamos ver a introdução aqui. É muito interessante como esse livro, eu não sei se você já leu esse livro, mas como ele começa. Como é que ele começa esse livro. Muito importante isso para a gente poder se situar, para dar um norte para a gente, você que está assistindo essas lives, não ficar perdido. Eu leio lá no meio do livro, leio no capítulo 2, capítulo 3, aí você perde o capítulo 1, já perdeu um pouco do contexto, né? Como hoje é um pouco do contexto hoje, eu não posso deixar de começar pelo capítulo 1, né? No capítulo 1 dá para você já entender que quem escreveu, né? Tá aí, ó, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Não só a fazer, mas a ensinar. Então você vê que é uma correspondência de alguém para alguém, né? No caso, para o Teófilo, aí, também, que é outro grego, aí, Teófilo. E ele vai continuar escrevendo. Né? Até o dia, ele continua no verso 2, né? Até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, né, aos apóstolos que escolhera. Né? Ele continua a conversa, né? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por o espaço de 40 dias, e falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Falando de coisas, eu acho que é uma coisa que nós hoje precisamos, né? Falar de coisas concernentes ao reino de Deus. Minha oração é que a gente possa ter um dia que a gente possa se corresponder com os amigos e falar de coisas concernentes ao reino de Deus. E ele continua. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
que disse ele, de mim ouvistes, né? Não se afastem de Jerusalém. Ele deu essas instruções para os discípulos. Não se afastem de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. Que promessa é essa? Qual é a promessa? Se Jesus já morreu, ressuscitou, Jesus vai voltar novamente? Essa é a promessa. Que promessa era essa nesse tempo? Qual era a promessa para Pedro, para João, que ficaram ali meio que à deriva, né, se sentindo órfãos? Cadê o meu amigo Jesus? Cadê o nosso irmão mais velho? Agora ele não vem mais. Cadê Jesus? Mas tem uma promessa aí do Pai. Tem uma promessa. O filho passa a promessa do Pai, né? Interessante isso, a gente vê essa tríade acontecendo agora, né? Aí ele diz, porque na verdade João batizou com água. João fala do João Batista, né? João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha que coisa, gente. A promessa está se referindo a isso no contexto. A promessa agora não é Jesus mais, agora a promessa é ser batizado com o Espírito Santo. E ele fala, João batizou, mas ele batizou com água. Ele batizou com água. Mas a promessa agora é que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo nesses dias. Vão ser batizados com o Espírito Santo. Nesses dias. Gente, isso é muito forte. E aí eles se apressaram perguntando, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles perguntando se Jesus vai restaurar, vai resolver tudo, vai vir o milênio, né? Já as questões escatológicas, né? A consumação dos séculos. E olha a resposta do Espírito Santo para eles sobre essa pergunta. Eles apressados ali, agora que o Senhor já morreu, já ressuscitou, né? Batiza a gente e volta. Calma. Aí ele vai falar outra coisa para eles. Eles perguntam, o Senhor vem agora a consumação? E ele diz assim, disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso não compete a vocês. Olha como é que ele responde essa pergunta. Não compete a vocês, não pertence a nós querer saber. Não é isso. Jesus estava mostrando assim, olha, enquanto vocês querem que eu volte, que seja tudo estabelecido, eu estou com fome de almas. Eu quero usar vocês com o Espírito Santo para vocês fazerem as mesmas obras que eu fiz. Aí ele fala, ó, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Está vendo, gente? A gente pergunta, por que testemunha? Né? Tem até uma religião aí chamada Testemunhas de Deus, né? Por que é testemunha? Tá? Testemunha só se for com o Espírito Santo. Não dá para testemunhar sem a unção do Espírito Santo. O máximo que a gente pode falar é alguma coisa histórica sobre Cristo, uma coisa pelo poder intelectual, pelo poder da cognição, uma informação, que hoje tem muitas na internet, aí você fala. Mas para ser testemunha de Jesus Cristo, para ser testemunha entre um tempo de pós-verdade, de ceticismo, de banalização, é preciso estar cheio do poder do Espírito Santo. Tá aí. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá vendo aí? E até os confins da terra. O que ele está falando é o seguinte, enquanto vocês querem que eu volte, eu quero que vocês evangelizem. Eu quero que vocês evangelizem, que vocês anunciem. O Espírito Santo está vindo sobre vocês e agora é o tempo do Espírito Santo, gente. Agora é a dispensação do Espírito Santo. Teve o tempo do Pai, lá em Moisés. Vocês viveram o tempo do Filho, mas não vão viver agora, experimentar um pouco do tempo do Espírito Santo. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu ocultando aos seus olhos. Oh, gente. Eu acredito que eles ficaram tristes, né? Imagine você ali, acostumado só com Jesus. Jesus é legal, Jesus. E você vê ele subindo, 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 ao ponto de ser ocultado pelas nuvens. E eles ficaram assim, né? Meu Deus. E agora, o que a gente vai fazer? Jesus, o nosso amigão do peito, foi embora.
E agora? O que a gente vai fazer? Mas ele foi embora, mas ele não foi embora de maneira irresponsável, ele deixou uma promessa. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. No caso, ele falava de anjos, né? E eles ficaram assim, meu Deus, e agora? E agora? O que é que vai ser? O que é que vai ser de nós sem Jesus? O que é que vai ser de nós sem Jesus Cristo, sem o nosso amigo? O que é que vai ser? Mas Jesus, o que ele fez? Ele deixou uma promessa para eles. Ele disse, permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. E aí, os quais lhe disseram, os anjos, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Outra promessa. Ele vai voltar. Aleluia, ele vai voltar. Não fiquem assim desesperados. E ali foi o anjo que falou. Depois eles vão ter essa fala dentro deles pelo próprio poder do Espírito Santo. Pela própria virtude do Espírito Santo. E eu vou finalizar por aqui a live hoje. O nosso tempo foi isso aqui. Eu pretendo continuar esse assunto, se Deus quiser, na segunda-feira, segunda humana. Mas por já basta por hoje. E eu quero deixar isso para você. No dia que você teve esse entendimento da sua consciência crística, da sua conexão com o Deus em Cristo em você, a esperança da glória. O Espírito Santo, ele também é prometido a nós. Eu até gosto de falar isso, que se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não sei se eu estaria aqui agora na frente dessa telinha. Eu não aguentaria. Se fosse só pela motivação que vem proveniente dos homens, eu não aguentaria. Até pelo tempo que eu anuncio o Evangelho, eu não estaria mais anunciando. Meus olhos chegaram a ver e ouvir pessoas que começaram na fé comigo. Inclusive pessoas que foram superiores a mim, assim, em termo de um cargo eclesiástico. Eu vi mentores, pais na fé, que hoje, nesse tempo que eu estou aqui anunciando, esses que foram no passado meus pais, mentores, hoje eles já não estão assim. Não estão anunciando. E não é porque não receberam o Espírito Santo, não, receberam. Mas o Espírito Santo ele não é uma coisa imposta ao homem, que você fica ali escravo do Espírito Santo, que você é obrigado a fazer o que o Espírito Santo quer, não. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, não apaguem o fogo do Espírito. Quer dizer que o homem pode apagar o fogo do Espírito. Assim como o homem pode se encher do Espírito, ele pode também apagar o fogo do Espírito. Porque o Espírito ele não obriga ninguém a ser dele. Ele não obriga ninguém a trilhar nessa jornada. Eu estou aqui por esse amor, e tenho minha gratidão a isso. E agradeço por cada manhã do tempo de hoje, e quando eu dou uma olhada assim para o tempo que já passou, o passado, eu vi o Espírito Santo guiando, trilhando. E eu vejo isso na vida desses homens, nessa história linda, nessa jornada que está escrito aí no livro de Atos dos Apóstolos. Amanhã pretendo continuar essa linda história, gente. Eu queria começar do contexto, então tem que começar do comecinho, né? Então a gente teve hoje a introdução do livro aos Romanos. Aos Romanos não, Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. E amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos ainda no capítulo 1, que está ficando gostoso, né? Esse trecho está ficando gostoso. Mas deixo para vocês essa meditação de hoje sobre essa promessa. Qual a promessa? Que ele disse assim, ó, permaneça. Hoje parece que a gente vive num estado frenético, tão apressado que a gente não sabe mais o que é permanecer. A palavra permanecer também quer dizer perseverar. Perseverar, permanecer, dá no mesmo. Permaneça. E onde permanecer? Eles falam em Jerusalém. Jerusalém aqui simboliza o lugar que você está. Jerusalém é o lugar que você ouviu a primeira vez na tua vida o Evangelho. Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz. Significado da palavra Jerusalém, casa de paz. Também casa do pão, também, casa de paz. O lugar da simplicidade, da comunhão, do partir do pão. E ele diz, permaneçam nesse lugar. Não para sempre, mas pelo menos até a descida do Espírito Santo. Se o Espírito Santo ainda não
veio, não fluiu na sua vida. Não que ele não veio, ele já foi derramado, já foi cumprido. Mas muitas pessoas ainda não, apesar de confessarem publicamente a Cristo, não vivem no seu dia a dia. Falando não é dia santo, não é dia de hoje, domingo, mas no dia a dia, desfrutando da vida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. O que é isso, batismo com o Espírito Santo? O que é isso? Amanhã a gente continua essa história e não vai ser só eu falando o que eu acho que é o batismo, apesar que eu tenho o meu testemunho pessoal da minha experiência com o Espírito Santo, do meu batismo. Mas a gente vai falar aqui da experiência de Pedro, de João, de André, de toda essa galera que está aqui seguindo Cristo agora depois da sua morte e ressurreição. Vamos ver como é que eles... Eu vou falar amanhã não do meu batismo, mas vou falar aqui do batismo no Espírito Santo de Pedro, de João, de André. Vamos ver como foi o batismo desses camaradas, nossos irmãos na fé mais primitivos, né? E vamos acompanhar aqui através da leitura aqui de Atos dos Apóstolos, segundo o nosso médico amado Lucas, o grego, escreveu. Gente, forte abraço, fiquem na graça e na paz, uma ótima noite, bom descanso, fica na fé, em nome de Jesus Cristo. Querendo Deus, nós estaremos depois dando continuação a esse assunto no livro de Atos, que está lá na Bíblia, dos Apóstolos, tá certo? Forte abraço, fiquem todos na fé de Cristo. Permaneça em Jerusalém. Gratidão.